Fala galera do canal Casal com Juros. Você que está aí em casa, você está pensando como começo a investir. Você está aí pensando, mas por onde eu começo? Bom, fica aqui nesse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, acompanha a gente, porque aqui a gente vai te dar o passo a passo para começar a investir. Eu sei que você fez aquela pergunta assim, como é que eu fico rico rápido? É o sonho de todo mundo, ficar rico rápido, né? Mas eu já te aviso, não existe caminho mágico, né? Existe um passo a passo e um guia completo para você começar a construir a sua riqueza do zero. Então, já fica aqui nesse vídeo, assiste até o final, que a gente vai te mostrar o passo a passo, começando então da construção da reserva de emergência, renda fixa, depois para renda variável e até criptomoedas, mas só no final do vídeo. Vou começar aqui contando a minha história dos meus investimentos. E não é recomendação pra ninguém fazer o que eu fiz, tá? Eu fui bem doidinha. Eu guardo meu dinheiro desde que eu tinha uns 15 anos. Então, todo mês eu ia lá no banco, depositava um pouquinho, depois ia lá no caixa eletrônico, tirava um extrato da minha conta e via quanto que rendeu e comparava de um mês para o outro. Se bobear, eu ainda tenho algum desses extratos guardados lá no Rio Grande do Sul. Só que chegou uma hora que eu vi que meu dinheiro não estava rendendo muito. Aí eu tinha acho uns 20 anos, fui lá falar com o gerente do banco. Ó, moço, isso daqui não está rendendo nada. Você não tem alguma coisa melhor para me oferecer? Algum outro investimento? Eu não entendia muita coisa naquela época, mas fui lá na cara e na coragem. Aí ele me ofereceu um CDB. Isso significa que provavelmente antes eu tinha meu dinheiro na poupança e nem sabia. E aí, nesse CDB, começou a melhorar um pouquinho os rendimentos, mas ainda não era o rendimento que eu queria obter. Então, eu comecei a pensar em renda variável. Cheguei até uma vez a fazer a minha inscrição na XP, só que a hora que eu recebi o e-mail para colocar meus dados cadastrais lá, eu fiquei com medo de passar meu CPF, meu RG e acabei desistindo. Depois, quando fui para o mestrado, eu conheci um colega que investia na bolsa de valores. Eu pensei, é essa a chance que eu tenho para entender mais sobre esse mercado. Aí eu comecei a conversar com ele me explicou como é que fazia compra de ações, como que funcionava a renda variável, e aí eu pensei, é ali que eu vou me jogar. Aí eu tirei todo o meu dinheiro do Banrisul, eu acho que eram uns 27 mil na época, e coloquei tudo na renda variável. Ficava o dia todo, aí eu comprava ação, depois vendia, comecei a fazer day trade, até que no final, assim, eu ganhei um certo valor, só que eu não recomendo para ninguém porque o risco é muito alto. Da mesma forma, então, que eu tive um rendimento, eu também podia ter perdido todo o meu dinheiro. E agora, a gente tendo a nossa carteira pública, eu vejo que é a decisão mais acertada que a gente tem é conseguir fazer os nossos investimentos pensando no longo prazo, pensando em estruturar uma carteira e não fazer como eu fiz lá no passado e colocar todo o meu dinheiro em ações. Hoje em dia a gente está focando mais na segurança, está buscando diminuir os nossos riscos e por isso então a gente quer mostrar para vocês a nossa caminhada aqui. Pois é, essa história meio doida aí da Letiane, né, serve para uma lição de vocês, né, para fazer a coisa de um jeito organizado e seguro, né. Aqui a gente vai ensinar vocês que não existe mais aquela pergunta, como é que eu dobro meu patrimônio rápido, como é que eu faço isso rápido? Não existe almoço grátis, né? Não existe assim, qual é o melhor investimento? O que é que eu ganho mais aqui? Não existe o melhor investimento que é o melhor investimento para todo mundo. Existe o melhor investimento dependendo do seu objetivo, da sua tolerância ao risco e do seu conhecimento. Nós temos aqui que a gente vai falar sobre o tripé dos investimentos, né, que é a rentabilidade, a liquidez e o risco. O que é cada um deles? A liquidez é a capacidade de transformar esse investimento em dinheiro na mão se você precisar dele. A rentabilidade é o retorno esperado ao longo do tempo sobre esse investimento, né? E o risco, a palavra se explica, né? Quais são os perigos, as probabilidades de você perder esse dinheiro, de esse investimento não dar certo, não atingir o objetivo final dele, né? Então, se você quiser uma maior rentabilidade, você vai ter que abrir mão da segurança ou da liquidez também, porque normalmente investimentos que têm uma rentabilidade maior, eles exigem um prazo maior para você conseguir resgatar. Então você vai precisar abrir mão da liquidez para ter uma maior rentabilidade. Então, entendendo o funcionamento desse tripé, vai estar preparado para dar o seu próximo passo, que é a sua construção de reserva de emergência. A reserva de emergência visa proteger você em situações de emergência mesmo. É aquele valor que você deixa lá guardado para a hora que seu carro quebrar, a hora que você tem uma emergência de saúde, a hora que você tem um gasto inesperado, porque com esse dinheiro você consegue suprir esse gasto
sem precisar vender os seus ativos, sem precisar vender suas ações, seus fundos imobiliários ou seus fundos de investimento. Porque muitas vezes, se a gente não tem essa reserva de emergência, a gente precisa vender os nossos investimentos e às vezes pode ser que aquele lá é o momento inadequado para vender. Às vezes as ações estão na baixa, então você acaba perdendo dinheiro nessas horas. E o Warren Buffett já dizia, a primeira regra que a gente tem que ter nos investimentos é não perder dinheiro. Já a segunda regra é não esquecer da primeira regra. Então é muito importante essa parte de não perder dinheiro. E a reserva de emergência, ela tem que ser alocada, então, num lugar seguro, num lugar que vai ter uma rentabilidade, mas não tão alta quanto outros ativos de risco. Às vezes, você consegue alocar a sua reserva de emergência em um CDB, que paga 100% do CDI, e você tem que ter a sua liquidez imediata, para na hora que você precisar, você conseguir ter aquele dinheiro na mão. Então, na reserva de emergência, você acaba abrindo mão da rentabilidade e acaba abrindo mão do risco para conseguir, então, ter essa liquidez imediata. A reserva de emergência, ela funciona como a fundação da sua casa. Não tem como você fazer as próximas etapas da sua casa sem ter essa base segura. Porque se você não tem isso, todo o resto pode desmoronar uma hora dessas. A Tiane roubou de mim isso aí, porque eu que ia falar aqui no vídeo sobre isso, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre depois que você estiver pronto com a sua reserva de emergência, que é de 3 a 6 meses, né, dos seus gastos, você está com a sua reserva de emergência pronta ali. Perfeito, agora você pode partir para renda fixa, que é o próximo degrau. E por que renda fixa? Bom, porque você está aprendendo ainda, você ainda não conhece tanto sobre a renda variável, né? Então pode ser um pouco mais complicado você ir lá para as ações, para criptomoedas, sem você passar pela renda fixa. Agora, o que é a renda fixa? Elas podem ser emitidas por 3 emissores diferentes. Pode ser o governo, pode ser os bancos ou pode ser as empresas privadas. Basicamente, você empresta um dinheiro para algum desses setores e eles vão te retornar o valor com juros. É basicamente isso a renda fixa. Agora nós vamos falar de cada um deles para você entender assim basicamente o risco, né? O emissor mais seguro, ele é o governo, né, através do Tesouro Direto. E por que a gente diz que ele é o mais seguro? Bom, porque se o governo ficar sem dinheiro para pagar, simplesmente ele pode imprimir mais moeda, aumentar o imposto, né, ou pegar até um empréstimo para pagar. Logo depois, nós temos os bancos. Os bancos eles emitem CDBs, que são certificados de depósito bancários, emitem também LCI e LCA. Recentemente a gente fez um vídeo aqui falando sobre as mudanças da LCI e LCA em relação ao imposto de renda que vai incidir sobre os rendimentos. Esses títulos emitidos pelos bancos, eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, no valor de até R$ 250 mil por CPF. Então ele tem ali uma garantia intermediária, né? Por último, aqui agora a gente vai falar das empresas. As empresas, elas emitem debêntures CRIs e CRAs, que são títulos que dependem mais da saúde financeira da própria empresa, pois é a empresa que garante o pagamento, né? E muitas vezes por isso eles têm uma rentabilidade um pouco maior para fazer jus a esse risco também que é um pouco maior, né? Agora que você já sabe também sobre a renda fixa, depois que também você aplicar, investir por um tempo, você está preparado para o próximo passo. O próximo passo que você pode dar é investir em fundos de investimentos. Existem vários fundos de investimentos. Existem fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos de derivativos, fundos imobiliários. E esses fundos, eles são como uma empresa. Essa empresa ela tem um gestor e esse gestor ele faz a administração do dinheiro que entra ali. Você como cotista, então você coloca um dinheiro lá e esse gestor ele avalia quais que são os melhores ativos para colocar esse dinheiro. Só que esses fundos eles têm uma taxa de administração. Então é muito importante você comparar as taxas de administração entre os diversos fundos existentes. Porque às vezes você pode ter uma taxa de administração mais alta, às vezes essa administração ela não pode ser tão boa, porque às vezes o administrador pode não alocar tão bem os recursos. Então, é muito importante você fazer esse acompanhamento. Esses fundos, então, eles terceirizam essa necessidade de escolher os ativos, porque é o gestor que faz a escolha desses ativos e não você. Agora, o próximo passo que eu quero falar para vocês é da renda variável. Então, no caso da renda variável, é você que vai fazer a escolha dos seus ativos e vai comprar esses ativos. A renda variável, como o próprio nome ele já fala, é uma renda que oscila. Então, às vezes ela pode subir, ela pode cair. E você, por exemplo, comprando ações. Você compra as ações e você passa a ser dono de uma parte da empresa. E se a empresa vai bem, significa que essas ações provavelmente elas vão valorizar. Então você vai ter um ganho de capital. Mas se as ações elas não forem tão bem, a empresa estiver um pouco desvalorizada, as suas ações elas podem perder valor e você pode perder valor do dinheiro que você aplicou lá.
E nesse caso de investir na renda variável, é importante que você se atenha ao risco que você é capaz de suportar. Por exemplo, se você colocar 10 mil reais lá em uma ação, como você se sentiria ao ver esse valor se tornando 8 mil reais ou 5 mil reais? Então, quanto menos você conseguir lidar com essas perdas, com essas quedas, menor é a porcentagem que você tem que ter nesses tipos de ativos. Pois é, pessoal. Então, agora passado ali a renda variável também, você pode ir para o mundo das criptomoedas, se você estiver pronto, né? Honestamente, a gente aqui ainda não chegou nessa fase. A gente está se interessando muito pelos criptoativos, a gente está pesquisando, buscando entender profundamente ali os seus fundamentos, né? Então fique ligado também aqui no canal, porque o próximo vídeo vai ser sobre o Bitcoin, como ele surgiu e seus fundamentos, um vídeo imperdível que a gente fez. Ainda não é o nosso investimento, mas nós estamos buscando trazer mais informações aqui para vocês, tá bom? E agora falando aquilo que a Latiane roubou de mim, né, sobre o nosso passo a passo aqui, que a gente falou então sobre a reserva de emergência, renda fixa, renda variável e depois, por último, quem sabe, criptoativos, né? É como se fosse uma casa, né? Eu vou falar, mesmo ela não pega de mim, eu vou falar. É como se fosse uma casa. Você vai construir o seu fundamento ali para ter uma base sólida e você poder construir a sua casa sem ela desmoronar. Então, siga esse passo a passo, continue ligado aqui no canal, acompanhe nossa jornada também rumo ao 1 milhão aqui que você vai ver da nossa carteira aberta. Até o próximo vídeo.